todos. Então, o meu tema, primeiro eu sou a Andréia, como professor orientador do Dr. Evaldo José Guerreiro Filho. E o meu tema é como os discursos de ódio são caracterizados e geram terrorismo estocástico na sociedade. Então, o meu objetivo é demonstrar como esses discursos eles são formados, né, como são definidos, como são caracterizados e como, depois da difusão deles, eles geram terrorismo estocásticos ou terrorismo doméstico na sociedade, além de propor propostas educacionais e legais para tentar amenizar essa problemática. O método que eu utilizei é o método dedutivo com pesquisa bibliográfica qualitativa. Antes de tudo, a discussão minha começa explicando o que é o discurso de ódio, né? O discurso de ódio, segundo Gallinari, ele explica que a linguagem utilizada, a gente pode pegar como exemplo a Lei Maria da Penha, né? A Lei 11.340 de 2006, que consiste em humilhação, ridicularização, constrangimento, difamação, insulto, calúnia, injúria, ameaça. Todo esse tipo de requisitos que são utilizados na linguagem, ela caracteriza como ódio, né? Um discurso de ódio versus o outro, né? A linguagem de ódio geralmente é carregada de cólera e quem está transmitindo a linguagem, ela busca a anuência do interlocutor e assim ela vai propagando. Depois dessa propagação do discurso de ódio, ela pode ser que ela venha a ser materializada. Essa materialização é denominada como terrorismo estocástico ou terrorismo doméstico. Ambas são as mesmas coisas. Quando vocês encontrarem em algum lugar terrorismo doméstico, é a mesma coisa de terrorismo estocástico. O que é isso, né? A definição, segundo o Prado, a Michele Prado, que discursos que incitam atores aleatórios para a realização de atos violentos. E segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, são quando atos de terror são praticados por nacionais de um Estado contra o seu próprio povo. Geralmente o discurso de ódio, como eu falei, eles são propagandeados. Uma vez difundidos, eles podem incitar violência. Essa violência ela pode ser de forma imprevisível contra a própria população, né, do próprio território. Por isso se chama terrorismo estocástico ou doméstico. Então, tem dois pontos que aqui eu coloco para a gente analisar. O primeiro é como ocorre essa propaganda, essa propagação do discurso de ódio, né? Então, para estudar isso, a gente tem que voltar um pouquinho no passado, né? Quando, por exemplo, durante as duas grandes guerras mundiais, no Império Otomano e na Alemanha nazista, eles criaram inimigos dentro do próprio território. Eles estigmatizaram esses inimigos, né? E eles utilizaram o recurso de materiais sonoros, visuais e escritos para difundir raiva, xenofobia. Enfim, esse foi uma maneira que eles utilizaram para difundir o discurso de ódio no passado. Hoje, no nosso presente, os meios de comunicação modernos são que são utilizados para propagandear os discursos de ódio, né? E segundo o Empoli, ele se tornou um terreno fértil à internet. O Empoli destaca que, ao contrário das mídias tradicionais, como a TV, rádio, revistas, jornais, a internet é um território ainda livre, uma fronteira inexplorada e selvagem, na qual a hegemonia do politicamente correto não teve tempo de se plantar. Gallinari indica 3 noções de estereotipos que são utilizados nessa linguagem do ódio. O primeiro é a objetificação ou a coisificação de pessoas, né, que é tratar as pessoas como objeto. A segunda é a exotização, que é o querer dominar e domesticar o outro. E o terceiro é a estigmatização. Eles impõem um padrão de comportamento e quem não segue aquele padrão de comportamento se torna alvo do grupo. Ou seja, se você participa de um grupo, já está na terceira fase, você participa de um grupo
grupo e você, por acaso, diverge do grupo, você dentro do próprio grupo se torna alvo. Então, Empoli diz, naturalmente, como as redes sociais, a nova propaganda se alimenta sobretudo de emoções negativas, pois são essas que garantem a maior participação, daí o sucesso das fake news e das teorias da conspiração. Então, o segundo ponto que eu trago para análise são alguns exemplos de consequências do terrorismo que já aconteceram. A primeira é em Saudades, que aconteceu em maio de 2021. Um jovem invadiu uma creche e matou 5 pessoas, né? Matou 3 crianças e 2 funcionárias, foi aqui em Santa Catarina. Então, acho que todos já sabem, né? Recolheram o celular dele e descobriram que ele fazia parte de uma célula nazista, com sede em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio Grande do Norte, além do nosso estado. O segundo, esse aqui considerado terrorismo estocástico, segundo Michele Prado, aconteceu no Farol da Barra, de Salvador, Bahia. O soldado Wesley Soares Góes, ele estacionou o carro ali no ponto turístico mais conhecido ali da Bahia. Ele falava palavras desconexas. A crítica dele era contra o lockdown, contra as medidas de proteção contra a Covid-19. Teve várias discussões e no final ele atirou contra os colegas e foi abatido. O terceiro aqui, exemplo de terrorismo estocástico, aconteceu no Capitólio dos Estados Unidos, depois que o ex-presidente Donald Trump incentivou para que pessoas fossem invadir o Capitólio. Isso ocorreu e teve enfrentamento entre a polícia e os invasores e ocasionou mais de 100 policiais feridos e mortos também. Aqui eu trago um dado estatístico, gente, que não é considerado como terrorismo estocástico, mas eu trago justamente para analisar da possibilidade de ser, né? Segundo o Boehm, eles fizeram um dossiê, agora em 2022, analisando o aumento de mortes entre pessoas gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersexos, que aconteceu no Brasil. Houve um aumento de 2020 para 2021 de 33,3%, com pelo menos 326 mortes violentas, e muitas delas aconteceram à noite e por esfaqueamento. Então, algumas propostas que eu ofereço no combate, né, do discurso de ódio e do terrorismo estocástico. Na parte educacional, eu proponho para a disciplina de português de colocar para os professores ensinarem a identificar o discurso de ódio, como ele ocorre dentro da linguagem dele que é utilizada e como ele ocorre na mídia. O segundo é na história, na disciplina de história, focar muito na questão do Holocausto, do genocídio, principalmente o que aconteceu aqui na América do Sul, né, com os índios no nosso continente. Na parte legal, eu proponho de regulamentar a mídia, no sentido de responsabilizar os fornecedores, os usuários que praticam o discurso de ódio. Tem uma proposta de lei, que é a 2630 de 2020, que ela intervém nesse sentido. Além que eu coloco a observação da Lei 13.260, que disciplinou e reformulou o conceito de organização de terrorismo. Ela fala sobre o terrorismo doméstico. E as minhas considerações finais é que a gente tem que estar atento ao discurso do ódio. É uma coisa muito importante, é uma coisa muito atual. A gente não pode deixar para trás, até porque hoje a internet, qualquer pessoa que fale bem, virou ponto de referência, assim não deve ser. E a gente não tem que ser tolerante com o discurso de ódio e preconceito contra o outro, porque uma pessoa mais sensível, ou que pode se alienar, ou se pode fanatizar, ou pode se radicalizar, ela pode ir contra o outro, materializando no terrorismo estocástico. Então, a liberdade de expressão, gente, não deve ser atrelada ao incentivo de violência contra outras pessoas, mas o respeito à pluralidade de pensamento e de ideias que deveriam ser sempre discutidas, tendo como princípio básico o direito à vida e a dignidade da pessoa humana. Essa aqui é a minha referência bibliográfica e eu agradeço muito
Obrigada a todos.